Clube de leitura. Formação prática em contexto de trabalho. Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Desporto escolar. Erasmus+, Projeto Girona. A hora do piropo na Rádio Radical. Boa tarde, eu sou a Rafaela e esta é a Hora do Piropo aqui na nossa Rádio Radical. E eu sou a Mariana. Estão a ouvir a emissão 97 do nosso e vosso programa na rádio da Escola Básica 23 de Machiel. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Boa tarde, eu sou a Carolina. E eu sou a Mara. Boa tarde e bem-vindos à nossa rádio. Hoje estamos com a Rádio Radical. E vamos dar início ao programa 2, com um novo clube aqui na escola. Trata-se do Clube de Leitura da Biblioteca da Escola. O clube é muito recente e aproveitamos para o apresentar ao nosso vasto auditório. Enviamos a Maria e a Madalena à biblioteca para falar com a professora Simone. Alô Maria, alô Madalena. Olá, eu sou a Maria. Olá, sou a Madalena e estamos aqui com a professora Simone Teodoro, bibliotecária da nossa escola e que nos vai falar do Clube de Leitura. Boa tarde, professora Simone Teodoro. O que é o Clube de Leitura? Olá, boa tarde. O Clube de Leitura pode ser uma experiência enriquecedora, tanto no crescimento pessoal, intelectual e, sobretudo, no vosso crescimento pessoal. Este ano e sempre, a biblioteca tem como principal objetivo implementar o gosto pela leitura e fazer com que mais alunos leiam, mas que leiam não por obrigação, mas por prazer. Convidei a aluna do 9º ano, a Luana Custódio, que tem manifestado o seu gosto pela leitura para ser ela a dinamizadora do clube. Sempre com o meu apoio, mas é ela que dirige as sessões. E assim pode haver uma comunicação mais próxima entre os alunos, sem a presença e a avaliação de um adulto. Quem pode participar? No clube, o clube foi criado sobretudo para quem gosta de ler, mas a pouco e pouco podemos ir conquistando novos leitores. Quando é a próxima sessão? Como o clube reúne na primeira segunda-feira de cada mês, a próxima sessão será no dia 6 de janeiro. Logo depois do regresso da interrupção do Natal. Estão todos convidados a aparecer. Vão ver que não custa nada, além de ser um momento ideal para fazerem novas amizades. Muito obrigado, professora Simone Teodoro. Obrigada também. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 do Machiel. Obrigada, professora Simone. Obrigada, Maria e à Madalena. E segue a emissão 97 da Hora do Piropo, agora com formação prática em contexto de trabalho. O Rubén Damil, um ex-aluno da escola, regressou esta semana para realizar o seu estágio de final de curso. Fomos falar com ele para sabermos um pouco sobre esta experiência. Alô, Joana. Olá, eu sou a Joana e estou aqui com o Rubén Damil, estagiário na nossa escola e que nos vai falar desta sua passagem por aqui. Boa tarde, Rubén. Olá, boa tarde. Qual a razão por que estás a realizar esta formação prática em contexto de trabalho? Olha, fiquei desempregado desde o Covid e então apareceu-me esta oportunidade do Centro de Emprego de Torres Vedras, que foi transmitido para o Centro de Formação da Alverca e onde estou neste momento a tirar o curso como técnico de ação educativa. Quanto tempo vai durar o estágio? 210 horas. Por que escolheste a nossa escola para realizar esta formação? Olha, eu escolhi esta escola porque já andei aqui, como já conhecia vários setores, e também o espaço, diretamente fui à vossa escola Ricos Nogueira, que é o ajuntamento que está neste momento, e aconselharam-me para vir para aqui, e estou a gostar de estar aqui convosco. Ok, muito obrigada. Nada, obrigado, eu. Rádio Radical, Prathamic Bidyalaya Recording 1232, Machiel. Obrigado, Rubén, e bem-vindo à Escola de Machiel. Obrigado, Joana.
E continua esta maratona de notícias da escola, agora com as atividades que assinalaram o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. As duas escolas do Machiel assinalaram esta data. A escola EB1 e JI teve a visita de alguns elementos do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual para dinamizar a atividade de deficiência. Na nossa escola, a data foi assinalada na biblioteca, com a projeção do filme Viver Depois de Ti. As professoras Elizabeth Paulo e Maria João Carvalho foram as dinamizadoras da atividade. A hora do piropo passou por lá e falou com a professora Elizabeth. Alô José, podes entrar. Olá, sou José Reis. Tenho junto a mim a professora Elizabeth Paulo, que vai falar da atividade desenvolvida para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Olá José, assinalou-se no dia 3 de dezembro o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e quisemos sensibilizar os nossos alunos para esta condição. Escolhemos o filme Me Before You para assistirmos ao seu visionamento com diversas turmas de diversos anos de escolaridade e tivemos a oportunidade de refletir sobre este estado, sobre esta condição, com a qual podemos nascer, mas também pode ser adquirida ao longo da vida, num momento particular da vida, resultante de uma fatalidade, como por exemplo um acidente. Por isso, necessitamos de todos um olhar sobre o outro, um olhar diferente sobre o outro, um olhar de cuidado, um olhar de amor, um olhar de carinho, para que todos possamos viver mais felizes, que possamos viver com mais condições, de uma forma justa, de uma forma a proporcionar as condições assertivas que todos têm direito. Obrigada, José. Obrigada. Rádio Radical, Rádio Escola Básica 23 de Machiel. Muito obrigada, professora Elizabeth. Obrigado, José. Mas não ficamos por aqui, no que diz respeito ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data também foi assinalada nas aulas de Educação Física. Para sabermos como foi, passamos pelo pavilhão e fomos falar com a professora Cátia Santos. Vamos ouvir o trabalho da Núria e da Yara. Olá, boa tarde. Eu sou a Yara e estou aqui com a professora Cátia Santos e também dinamizou uma atividade para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Boa tarde, professora Cátia Santos. Boa tarde. Que atividade desenvolveu com as suas turmas para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência? Nas minhas aulas eu optei por fazer algumas atividades que conseguimos ligar mais a pessoas com deficiência, como o vôlei sentado, o bóssia, também que é uma modalidade que até se vê nos Jogos Olímpicos, então as pessoas facilmente associam a pessoas com deficiência. E também realizei algumas atividades ou tarefas como estafetas, em que eles tinham algumas limitações. Eu ia condicionando algumas limitações, como não ter um braço, não ter uma perna, e eles teriam de fazer a tarefa com essa limitação. E fizemos também ainda em pares, um deles estaria vendado e teria de andar com um colega lá pela parte do pavilhão, do ginásio, dos corredores, passando pela dificuldade de estar sem visão. E foi basicamente isso. Como reagiram os alunos a essa experiência diferente? Então, eu acho que gostaram, pelo menos foi o feedback que recebi no final. Quando falámos de pessoa com deficiência, até houve algumas turmas que tiveram necessidade de partilhar que conheciam algumas pessoas com deficiência e qual era a deficiência que tinham. Então acho que de uma forma geral eles até estavam bastante interessados pelo tema. Depois nas tarefas acho que correu bem. Algumas limitações que colocámos tornaram algumas barreiras e isso foi giro, foi engraçado vê-los como é que eles conseguiriam levar uma bola, transportar uma bola, por exemplo, sem mãos. E na parte principalmente em que fizemos com as vendas, também foi muito engraçado porque alguns partilharam que era difícil andar com os olhos tapados e sem ver. E o facto de terem confiar num colega também acho que foi uma boa experiência. Por isso, de uma forma geral, acho que correu muito bem.
Olá, boa tarde, eu sou a Núria. A professora Cátia Santos é responsável pela modalidade de voleibol do desporto escolar. Aproveitamos o facto de estarmos aqui para sabermos como correu o primeiro encontro de voleibol realizado nesta semana na Escola de São Gonçalo. Correu bem também, inicialmente. Nós fomos 17, foram 17 alunos. Inicialmente, quando chegámos ao espaço, o espaço era bastante amplo e eles ficaram assim um bocadinho... acho que gostaram de ter várias redes montadas e vários campos. Depois, à medida que foram chegando as outras equipas, penso que eles ficaram um bocadinho intimidados. Porque algumas das equipas são equipas que já jogam, que treinam todos os dias, que jogam inclusive aos fins de semana. Então são equipas que estão num nível que os nossos alunos aqui na escola ainda não estão. E inicialmente penso que eles estavam assim um bocadinho intimidados com essa situação. Mas à medida que foram começando a jogar, acho que se divertiram imenso e era esse o objetivo. Alguns ficaram felizes que ainda ganharam alguns jogos. Claro que não foram finais nem nada que se pareça, mas ficaram felizes com as vitórias que conseguiram em cada jogo. Mas, acima de tudo, acho que o mais importante era a diversão e praticarem a modalidade que eles gostam. E acho que isso foi um bom momento e uma boa tarde. E eles gostaram bastante. Acho que correu bem. Muito obrigada, professora Cátia Santos. Ok, obrigada eu. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Muito obrigada, professora Cátia Santos. Obrigada, Yara e Núria. Já agora, e falando de desporto escolar, esta semana realizou-se o primeiro encontro de futsal, escalão iniciados. O encontro decorreu em Ribamar e o professor responsável pela modalidade é o professor Hélder Macata. O saldo não foi mau. Ganhámos um jogo e perdemos o outro. Estamos a ouvir a Rádio E agora, Erasmus Mais, Projeto Girona. Iniciou-se esta semana mais um projeto Erasmus Mais. Este para os alunos do 8º ano. Vamos fazer parceria com o Instituto Escola Angela Bransuela em Mataró, Barcelona. O arranque foi dado pela nossa escola, com 2 visitas à igreja de Santa Susana do Maciel. Acompanharam as turmas os professores Ana Patrícia Pereira e Paulo Carcinho e também o estagiário Rubén Damil. Foi o Rubén que fez a apresentação da igreja. Fomos falar com ele e pedir para nos produzir essa apresentação. Vamos ouvir a Matilde. Olá, eu sou Matilde e estamos de novo com o Rubén. Desta vez para falarmos da igreja de Santa Susana Machado. Boa tarde, Rubén. Olá, boa tarde. Então assim, antes do terremoto de 1755, a igreja paroquial, que está situado hoje, era a igreja Nossa Senhora da Piedade. A igreja de Santa Susana situa-se no cemitério. Depois do terremoto de 1755, a igreja foi profundada como paróquia de Santa Susana, onde está hoje atual. Onde, os antigos diziam que o antigo, onde é o salão paroquial, era um hospital onde as irmãs, onde pertenceu a rainha Dona Isabel II por uma noite e depois do terremoto. Depois daí, ao longo dos anos, foram ser construídos a igreja. E antes da igreja ser construída, aquilo era a igreja com um cemitério. E depois com o terremoto, aquilo foi tudo abaixo, né? Foi um terremoto muito grande, e depois foi construída aquela igreja como pertencendo a Santa Susana, onde vocês, com os vossos professores, que foram comigo no 8º anos, foram visitar a igreja, realmente visitaram os azulejos muito antigos, que realmente hoje estão funcionalmente. A igreja tinha os altares laterais, foram retirados, e agora está com uma igreja tão bela que é os azulejos que vocês foram, a escola foi lá tirar umas fotografias. Muito obrigada. Nada. Rádio Radical. Rádio Средней школы Maciel. Muito obrigada, Rubén. Obrigado, Matilde. E agora, para sabermos um pouco do que trata o projeto, fomos falar com a professora Ana Patrícia Pereira. Rafaela, liga o microfone e avança. Olá, eu sou Rafaela e estou aqui com a professora Ana Patrícia Pereira, que está a participar no novo programa Erasmus Mais, Projeto Girona, que arrancou esta semana.
Boa tarde, professora Ana Patrícia Pereira. Olá, boa tarde. Que atividade se realizou esta semana e que marcou o início do Erasmus+. Então, esta atividade consistiu, portanto, na ida à Igreja de Santa Susana, portanto, a igreja aqui da nossa zona. Fomos visualizar e verificar os azulejos que existiam, portanto, na igreja, para que depois os alunos pudessem arrancar com o projeto. Portanto, nesta fase foi só apenas observar e fazer o registro fotográfico das imagens. Quais as turmas envolvidas? Então, nós levámos o 8º A e o 8º B, portanto, as duas turmas do 8º ano. Resumidamente, qual é a temática principal do projeto? Então, nós nesta fase inicial arrancámos com a parte visual, tirámos fotografias, e agora em sala de aula vamos iniciar a fase do desenho bidimensional, vamos concretizar diferentes esboços, onde o ponto de partida serão as imagens originais, claro, mas o principal objetivo será, portanto, minimizar a imagem. Eles vão estilizar as linhas e as cores ao máximo, por forma a que o azulejo, em termos visuais, fique o mais simplificado possível. O objetivo depois final será, então, produzir estes azulejos em 3D, de forma tridimensional. Muito obrigada, professora Ana Patrícia Pereira. Obrigada. Rádio Radical da Rádio din Escola Básica 2-3 din Machial. Obrigado, professora Ana Patrícia Pereira. Obrigado, Rafael. O nosso programa já vai longo, mas não podemos terminar sem a habitual colaboração da nossa Sandra Oliveira. A Sandra ouviu a emissão da semana passada e inspirou-se no assunto das linhas de torres. E aqui vai. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Linhas de torres. Estamos em comemoração de um feito grandioso, o fim da invasão de um exército tenebroso. Aqui nas linhas de torres conseguiram as invasões francesas derrubar. Estrategicamente construíram um sistema de defesa espetacular. Foi o mais eficaz e maior sistema defensivo da Europa e também o de menor valor a nível monetário da tropa. As linhas de torres foram um marco importante na defesa da nossa capital, saindo os franceses, entretanto, derrotados de Portugal. Napoleão Bonaparte, a Europa quis dominar e esqueceu-se do engenho e arte de quem não o quis facilitar. Ficou na história militar e na história de um povo. Hoje estamos a lembrar esse facto de novo. Hora da Poesia, por Sandra Oliveira. Muito obrigada, Sandra, por mais esta inspiração. E com a Sandra Oliveira chegamos ao fim da emissão 97 da Hora do Piropo, aqui na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 de Machel. Boa tarde, eu sou a Mariana. Estão a ouvir-nos em podcast nas redes sociais do Piropo, online, Facebook e Instagram. Boa tarde, eu sou a Carolina. Prometemos voltar brevemente para mais uma emissão deste programa. Boa tarde, eu sou a Mara. E eu sou a Rafaela. Desejamos a todos os ouvintes um excelente fim de semana e já agora, bom feriado. A Hora do Piropo na Rádio Radical.